Bom dia, pessoal. Estamos aqui de novo. Hoje é aula de português, né? Como a gente tinha falado ontem. E o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar reabordar, né? Abordar novamente algumas coisas que foram importantes das últimas aulas que rolaram lá no CMSP e que são matéria assim essencial que vocês precisam saber mesmo, porque cai mesmo em vestibular, vocês vão usar e vocês vão ver que tem muita ligação com aquela aula que a gente teve na semana passada, não, a última aula que a gente teve que falou sobre produção de texto. Então, assim, tem uma certa conexão, né? O assunto, vamos ver aqui os nossos objetivos, que é leitura e interpretação de texto, que é uma coisa que sempre rola, né? A gente relembrar os elementos de uma narrativa, a gente entender o romance, porque o nosso assunto é romance, mas a gente vai tentar fazer um contraponto com o conto, que é algo que vocês deveriam ter estudado no primeiro ano e talvez não esteja tão fresco. Então, para você entender o romance, fica mais fácil de entender se você se lembra como era o conto. Então, a gente vai falar um pouco disso e depois a gente vai fechar com os conectivos e a importância deles do jeito que a gente falou, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pensar é que quando você fala até de inglês ou português, ou educação física, no Enem, ele trata isso como linguagens. E é interessante que a prova é tudo junto, as questões caem juntos. Por quê? Porque existe uma nova concepção, de modo geral, que a gente tem que aprender a ler as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Não é só questão de ler a língua portuguesa, de modo geral, mas é de entender o que está acontecendo no contexto. Então, a gente precisa ampliar essa visão do que é linguagem, né? Tanto que, vamos pegar aqui um exemplo, né? Qual a mensagem que está sendo passada pela imagem? Acho que num dos últimos Enems caiu uma imagem de um jogo de voleibol e pediram para decodificar o que estava sendo dito ali, né? Então, assim, a gente precisa começar a entender, né? E eu lembro até que um professor que estava fazendo esquenta do Enem falou sobre isso. Quando você chega no metrô, existe algo que tem implícito ali de uma linguagem, né? Se você quer ficar na boa, fica do lado direito da escada, porque quem está do lado esquerdo está passando com mais pressa. Existe todo um jeito de fazer a coisa, né? Ou quando você olha, por exemplo, um cruzamento na Paulista, é, você tem aquela coisa, se você passar na hora que os carros estiver passando, você vai ser atropelado. Mas tem a hora, o momento certo de abrir, entendeu? Como num jogo, que é o caso de educação física. Você tem a linha, você tem os jogadores. O jogo de vôlei tem 3 toques. O primeiro que entra é o que recebe, depois tem o levantador, tal. Quem é o mais importante? É o levantador. Por quê? Porque ele escolhe para que lado que vai atacar, se não vai atacar, se vai fazer 2 toques. Então, assim, se você matar o levantador no primeiro toque, ele não tem como armar nada. Então, assim, essa questão de linguagem é uma coisa muito importante para a gente começar a entender. E aí vem o seguinte: como o nosso assunto da vez e que vocês deveriam estar entendendo que é um dos últimos assuntos do caderno do aluno e que a gente tem que entender é a questão do gênero literário romance. A gente tem que lembrar de algumas coisas. Que o gênero literário romance, ele é uma narrativa. Então, assim, antes da gente pensar no romance em si, é importante a gente lembrar o que é a narrativa. Então, aqui eu fiz uma recapitulação bem rápida, porque como a gente tem pouco tempo, para a gente entender o que é uma narrativa. Lembrando lá do que deveria ter visto, já é assunto que deveria ter da gente lembrar do primeiro ano, mas uma narrativa sempre tem personagens, tem um narrador, tem um enredo, tem um conflito, muito importante isso, tem um tempo, tem um lugar, espaço, né, que está acontecendo aquela narrativa, e tem o clímax e o desfecho. Então, isso são elementos que sempre tem e que tem que ter numa narrativa, né? Inclusive, se você parar para observar no trabalho de tecnologia, quando a gente teve o trabalho de tecnologia, a gente até falou sobre narrativa
digitais, né? E a gente falou, olha, observe os pontos que tem que ter uma narrativa, tal. Então, para fazer um contraponto com isso, o que que eu trouxe? Vamos tentar lembrar o que era um conto. Então, eu trouxe aqui um conto para a gente ver. Ele começa assim: dois gatinhos assanhados se atracaram enfesados. A dona se irritou e a vassoura agarrou. E apesar do frio, na hora, os varreu para fora, bem no meio do inverno, com o frio do inferno. Os gatinhos assustados se recolheram já gelados junto à porta no jardim, aguardando o triste fim. De terror acovardados, os dois gatinhos, coitados, não puderam nem miar, lamentando tanto azar. Sem ouvir nenhum miado, a dona, por seu lado, dos gatinhos teve dó, e a porta abriu de uma vez só. Mesmo estando tão gelados, os dois gatinhos arrepiados, bem junto do fogão, surgem sem reclamação. E a dona comentou: tanto faz quem começou, uma encrenca boba assim, bom é que tenha logo fim. E ela acrescentou: então, não querem brigar mais não? E os gatinhos enroscados esqueceram da briga aliviados, confortados no quentinho com sossego e com carinho, dorme bem, bichos queridos, já da briga esquecidos. Este é um conto pequenininho de uma escritora que escreve contos infantis, chamada Tatiana, né? Tatiana Belink. Que a gente pode ver nesse conto? Quais são as características quando a gente olha para aquele roteirinho que a gente fez? Se você parar para ver, você tem os personagens. Quantos personagens a gente tem? Dois gatos e a dona. Você tem um narrador, que é quem? Ele não é nem um dos gatos e nem a dona, mas é uma terceira pessoa. Então você consegue identificar o narrador. Tem um enredo que foi lá o que aconteceu, que é a história. Qual foi o conflito? A briga dos dois e ela botando todo mundo para fora. Tem um tempo? Tem, aconteceu, tem um espaço de tempo, é numa noite, quando você olha de primeiro, e ele também tem a questão de ser no inverno, né? Então, assim, você consegue localizar. Tem um lugar? Tem, ela expulsou eles da cozinha para o quintal, você consegue identificar. Tem o clímax? Tem, hora que eles estão no gelo lá e vão morrer de frio e eles estão apavorados. E tem um desfecho, a hora que ela abre, deixa, dá lição de moral nos dois e tudo mais. Quando a gente pensa nisso, o que é importante a gente ver? Quais são as diferenças entre o conto e o romance? Né? Porque o nosso assunto não é conto, o nosso assunto é o romance. Então, lembra desse conto que a gente vai fazer as comparações para poder a gente ver qual a diferença com o romance. Então, a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça, e que é o senso comum das pessoas de modo geral, é achar que romance é uma história de amor. Então, essa história, coisa de história de amor, o romance, isso é um pouco do senso comum. A gente está falando de gênero literário. E quando a gente fala de gênero literário, você não pode se confundir essa questão de que romance e história de amor são a mesma coisa. Então, tome cuidado. Não é. Outra coisa, no conto, a gente tem poucos personagens. A gente tinha só o gatinho, os dois gatinhos e a mulher. A gente tem um lugar só, que é ali a questão acontecendo ali em volta da casa, né? E a gente tem um conflito. Então, o conto é muito marcado por isso, até porque, como ele é pequeno, né, não dá para ter muitas coisas, né? Então, você tem só poucos personagens, você tem um conflito só acontecendo, então a história acaba ficando curtinha. Mas é uma narrativa, né? Tem todos os elementos de uma narrativa curta. Agora, no romance, qual que é a diferença? E aí vem a grande sacada para vocês entenderem. Ele leu na última aula Memórias do Sargento de Milícias. Então, o que é interessante a gente observar? Que não tem mais só um personagem, tem vários personagens. Se você pegar, por exemplo, que a gente até vai ver, de repente, falar com a Gabi para vocês pegarem, ou a gente fazer algum jeito de transformar em PDF para mandar para vocês. Mas o ano passado, o pessoal no segundo ano leu Dom Casmurro, numa versão gibi, que tem a história, tem todas as tramas, os principais assuntos, mas estava em HQ. Então,
qual que é o lance que acontece, que é uma das obras que é muito pedida, né? Você tem vários personagens, você tem diversos lugares que acontecem as coisas que passam nesses personagens, e você tem também diversos e vários conflitos acontecendo. Então, assim, quando você pensar, poxa, eu tô aqui com uma história na mão, o que que é isso? É um conto ou um romance? A coisa mais fácil para você poder observar poxa, ele tem poucos personagens, conflitos que são aquilo que dá o movimento na coisa, né? Quantos conflitos tem? Tem um só? Tem um drama só acontecendo ou tem vários? Se tem um só, muito provavelmente pode ser até um texto um pouco mais longo, mas é um drama só, tem um clima só, poucos personagens, é um conto. Agora, poxa, não, tem vários personagens. Você pega um Harry Potter da vida, Percy Jackson, tem um monte de personagens. Então, isso é o que a gente chama de romance, gênero literário romance, tá? É, eu acho que com essa ideia de mostrar a diferença entre os dois, facilita e a gente reforça aquela aula que você deve ver. Exatamente. Eu não sei se essa pessoa tá com o nome tal, mas perguntou aqui para mim se Dom Casmurro é aquele livro que todo mundo pergunta se a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. É esse mesmo. Então, assim, esse é o livro, ele é muito pedido e é quase que obrigatório, né? É a Karine. Legal, Karine. É esse mesmo, viu, o Karine? E é um livro que é meio leitura que as pessoas esperam, né, no vestibular é pedido porque é uma das leituras do ensino médio. E a gente tem lá na escola a versão HQ. Vamos ver se a gente consegue fazer igual ano passado, que todo mundo leu. Eles leram durante a aula, a gente não vai conseguir fazer isso, mas de repente a gente pode transformar em PDF. É muito importante vocês terem contato com essas obras aí. E agora, para a gente continuar o nosso assunto, a gente tem que falar sobre conectivos. E qual que é a importância disso? Né? A gente falou de literatura, gênero literário romance, comparado com um conto, para vocês entenderem. Então, no caderno do aluno tem Memórias do Sargento de Milícia. Estou até com ele aqui para caso vocês não para a gente não se perder, né? Mas é um romance bem conhecido. Ele lê um pedaço lá na aula, é bem legal acompanhar a aula e ver. Mas a gente fala de conectivos, que já é uma matéria que tem a ver com gramática. Assim, uma outra coisa que tem acontecido e é bacana a gente sacar é que a gramática ela já não está sendo mais pedida como era antigamente, para decorar tanto quais são as coisas e tudo mais, mas a gente precisa saber usá-las para interpretar. Então, quando a gente fala de conectivos, o que a gente tem que entender? Primeiro, entender que assim, existe frase e existe oração. Quando tem a frase oi, tchau, assim, você tem uma expressão, alguma coisa, é uma frase. A pessoa disse uma frase. Agora, quando você fala de oração, a gente já está falando daquela formulação, uma formulação mais arranjada, né? Tem sujeito, predicado e tal. Mas o que é importante lembrar da oração? Ela precisa de um verbo. Então, assim, quando a gente. Por que é importante a gente saber isso? Porque quando a gente tem aquilo, a história dos períodos, o que é um período simples? É uma oração que tem apenas um verbo. Então, se você tem uma oração, um verbo, seu sujeito predicado, está lá, você resolveu, é uma oração. Agora, se essa oração que você está vendo, ela tem mais de um verbo, muito provavelmente ela é um período composto. Elas são duas orações. E o que conecta essa oração? Né? Na música a gente chama partes da música como bridge, ponte, né? Então assim, pensa que é uma ligadura mesmo, né? O que liga uma frase na outra são os conectivos. Então, se você tem mais de um verbo, possivelmente você tem um período composto. E o que conecta os dois são os conectivos. Eles dizem se existe coordenação ou subordinação entre as frases. Então, ou se uma frase depende da outra, ou se uma coopera com a outra. Quem diz isso? O conectivo. Então, assim, para vocês não esquecerem da imagem, pensa no tubo de conexões Tigre lá, as conexões Tigre. Então, exatamente, os conectivos são isso. O que eles fazem? Quando ele pega duas frases e dizem, poxa,
Qual é a relação que pode existir entre elas? Aqui, ó, tem alguns exemplos de conexões que podem existir. Por exemplo, pode ser uma adição, então uma frase e outra, na verdade, a segunda está adicionando alguma coisa em relação à primeira, pode ser que seja alternância. Então, ó, é isso ou aquilo, ou pode ser que seja causa. Quando a causa, você tem a primeira oração e a segunda frase explica o porquê que aquela aconteceu, né? Ou consequência, você pode estar explicando mesmo, né? Você pode estar supondo. Então, isso aconteceu, mas deveria ter acontecido aquela outra coisa. Você tem tempo, você tem modo, lugar, finalidade, conclusão. São tipos de conexões que as frases podem ter, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Por quê? Vamos ver isso na prática. Para que servem os conectivos? Como é que eles são pedidos e como que eles são usados na prática? Então, a primeiro, na leitura. Quando você está lendo, uma forma de você ler e prestar, assim, conseguir compreender é você prestando atenção no conectivo, porque ele pode mudar o sentido da frase. Então, assim, por exemplo, uma vez eu vi uma pessoa, olha como é um absurdo. Eu ouvi uma pessoa comentando, brigando com o marido em cima daquela, porque o cara tinha saúde meio precária, então ele, tava sempre doente e tal. E aí a mulher começou a se enfesar com ele e, e virou para ele e falou assim, ele falou assim, poxa, mas você não casou comigo e não aceitou lá na frente do padre? E o padre falou na saúde, na doença, tal. Aí olha o comentário da mulher. O padre falou na saúde e na doença. Esse E é um conectivo. Olha que interessante. Só que ele é um conectivo que diz que tanto na saúde como na doença, eles vão ficar juntos, né? Ela falou assim, que na saúde e na doença, são duas coisas. A gente só tem doença. Quando é que vai vir a parte de saúde? Então você vê que é uma questão de interpretação de conectivo. Então, assim, entender qual é a função desse conectivo faz a gente perceber e melhorar a nossa leitura em relação do que está acontecendo no texto. Então, na prática, o conectivo faz toda a diferença quando você está lendo e interpretando um texto. Segunda forma que isso vai aparecer, e tem a ver com a nossa última aula lá. Você lembra que a gente falou sobre a narração, a produção do texto dissertativo argumentativo? Eu até falei que a gente precisa pensar lá no desenvolvimento, listar as ideias. Quem não viu isso, tem até uma videoaula gravada do ano passado que dá um passo a passo de como montar um texto dissertativo argumentativo, e ele fala das ideias. Quando você pega e lista as ideias para fazer o desenvolvimento e não ter redundância, você vai ter que conectar essas ideias para levar para a sua conclusão. Essa coisa de montar esse texto conectando as ideias tem a ver com a questão dos conectivos, porque você vai dar o sentido para aquelas frases e vai apoiar os seus argumentos usando os conectivos. E dependendo do conectivo que você usa, você vai falar o contrário do que você quer falar. Então, você vai falar, olha, tal coisa acontece. Mas também, então, você está comparando, é um conectivo que tem uma comparação. E também, ou por outro lado, ou quando você fala assim, por outro lado, você está fazendo uma oposição. Ou, por exemplo, entretanto, então você tá abrindo um parênteses, você está colocando como se diz, uma condição ali dentro. Agora, quando você fala, por exemplo, por isso, dessa forma, ou assim, são conectivos que estão levando para uma conclusão. Então, você está usando conectivos que levam a pessoa a deduzir que você está tirando uma conclusão. Então, por isso que a gente tem que saber usar e qual que a gente está usando, e por isso que eles são tão importantes durante a produção do texto, né? A terceira forma que ele pode aparecer, e que aparece muito também ainda, apesar de ele ser mais pedido nessa coisa da interpretação do texto e aprender a interpretar as linguagens, etc., uma das formas que ele é muito pedido é em exercícios de análise gramatical, né? E como que isso aparece de modo geral? Lembra que eu falei que um verbo é uma oração?
então tem um período, e a gente tem um período composto, que é diferente, que tem mais de um período. Então, pode aparecer uma frase e a ideia é você dizer quantos períodos tem naquela frase. O que vai te ajudar a entender isso? A questão dos conectivos. Pode ser que ele peça para você indicar, circular os conectivos, que são exercícios do caderno do aluno. Inclusive, se vocês quiserem fazê-los, é muito interessante. Caderno do aluno, primeiro bimestre, página 97 é o assunto. É bem legal você dar uma olhada nisso, porque é um assunto que se pede na prova e a gente usa, como eu disse para vocês. A terceira forma é você classificar o conectivo. Então, assim, é para ver se você entendeu do que ele está falando. Se é adição, se ele se esse conectivo tá dando uma conclusão. Então, são as formas que ele podem aparecer. Eu separei aqui 3 exemplos para gente, porque não dá muito tempo na nossa aula que é curtinha, para vocês verem, mas que eu acho que é bem importante para vocês verem, que são tirados lá do Memórias do Sargento de Milícia. Então, para a gente fazer essa análise nesse daqui, eu vou dar aqui algumas sugestões que eu acho que são interessantes. Primeira coisa que você deve fazer, identificar o verbo. Por quê? Você tem que lembrar, se tem um verbo, tem uma oração. Se tiver mais de um verbo, é mais de uma oração. Aí depois você identifica o quê? Os conectivos. Por quê? Porque o conectivo, ele não mostra só a junção de uma frase com a outra, né? De uma oração com a outra, mas ele também mostra a relação. Então, se você sempre identificar o verbo e o conectivo, você vai saber, poxa, peraí, se eu tenho um conectivo e eu tenho 2 verbos, eu estou com um período composto. Então, eu tenho mais de uma oração. E eu entendo a relação que existe entre elas, entendeu? Então, outra coisa, né? Os conectivos, eles têm vínculo semântico. Às vezes o pessoal se pega nisso, mas o que é semântica? Toda vez que você vê sintaxe e semântica, sintaxe, ela tem... como se escreve, é a forma. E a semântica é o sentido. Então, assim, a gente tem que entender que o sentido todo está muito ligado nessa questão do conectivo. Eu já falei isso, né? Só para a gente frisar. Mas identifica o verbo, identifica o conectivo e veja qual que é o vínculo semântico entre eles. Então vamos lá para o nosso exemplo. Ó, eu coloquei aqui aquele quadradinho com os tipos que a gente tem e vou pegar aqui a primeira frase. A primeira frase. Afinal, o menino tomou um dia uma resolução última e propôs ao padrinho que o fizesse sacristão. Olha como a gente analisa, né? Eu acabei não animando aqui, mas eu já grifei para a gente entender. Se você olhar, o que está grifado são os verbos. Afinal, o menino tomou um dia uma resolução última. Primeira oração. Propôs ao padrinho que fizesse sacristão. Propôs, o segundo verbo. Então, você tem verbo, verbo. O conectivo é o e. E o e tem um sentido de quê? Ele faz o quê com essa frase? Ele dá uma adição, ele complementa, né? Na verdade, o cara tomou ele resolveu que um dia e propôs. Qual que foi a consequência dessa resolução que ele fez? Propor ao padrinho que fizesse ele ir para a igreja fazer essa questão, né? Um outro exemplo que eu trouxe aqui, ele é muito legal, por quê? Porque a frase ela não está no modelo padrão, a oração ela não está no modelo padrão. Ela não está uma oração, conectivo e depois a outra. Mas olha como que se a gente grifa os verbos, a gente percebe como uma coisa diferente. Aqui, a frase é assim: assim que a avistou, o sacristão disse algumas palavras a seu companheiro, dando-lhe de olho para a mulher. Olha que interessante. Você tem verbos o avistou e o disse, que são a chave aí das 2 orações, né? E o conectivo, ele está lá na frente, assim que. Assim que ele como se fosse na nossa tabelinha ali, é uma questão de consequência, né? Assim que ele viu tal coisa, fez. Então, se a frase tivesse numa ordem correta,
ele diria o seguinte, eh, ele o sacristão deu de olho para uma mulher assim que disse algumas palavras ao seu companheiro. Então, assim, a frase está fora de ordem, mas você percebe que é um período composto, que tem 2 orações, justamente porque você consegue grifar os verbos e ver onde está o conectivo. E o nosso último exemplo, ele que eu peguei para a gente dar uma olhada, ele tem a ver com o seguinte: olha que interessante a frase. Isso seria muito bom, disse ele, a fim de acostumar-me para quando for padre. Olha que interessante, a gente tem até mais verbos nessa frase, porque tem o disse, disse é um verbo, mas a gente tem seria muito bom, acostumar-me e for. Poxa, mas e os conectivos? Eu tenho a fim de, é a consequência, né? Quando, a questão de tempo. Então, você tem 2 conectivos e você tem mais de 3 verbos, o que acontece? Aqui é um período composto que tem mais de 2 orações. Então, isso que a gente tem que sacar, que os conectivos eles servem não só para mostrar para a gente essa coisa da, da, da semântica, mas ajuda a gente a fazer a análise gramatical desses detalhezinhos, entendeu? Então, é muito importante a gente sacar isso. Se vocês seguirem aquele padrão que eu coloquei aqui, de analisar primeiro, identificar verbo e identificar conectivo, e tentar perceber qual é a relação entre eles, você já começa a ter uma facilidade para poder sacar qual que é o que está acontecendo na análise gramatical, né? Então, gente, é isso. Lembra que se vocês tiverem dúvida, um bom caminho é me mandar mensagem por esse texto. E agora eu vou parar aqui a nossa gravação e vou abrir para vocês perguntarem.